Olá, queridos alunos, e aí, preparado então para o nosso aulão aqui de Direito Internacional? Para essa revisão, para enfrentar nossa provinha? Então, olha só, se gostar da aula de hoje, vá lá depois no site do masteroab.com.br, faça a nossa assinatura por apenas R$ 89,90, vocês vão ter acesso a todos os conteúdos, todas as aulas gravadas, quando quiserem. Então vamos lá, que a gente tem conteúdo pra caramba para falar, vamos chegar no domingo, ó, e levar essa provinha na facilidade, beleza? O primeiro tema aqui que eu pensei para a gente conversar um pouquinho hoje é a saída compulsória do estrangeiro. Lembramos que a condição jurídica do estrangeiro é aquele tema meio mesclado, tanto no público quanto no privado, isto é, tanto no ramo do direito internacional público quanto no ramo do direito internacional privado. Por quê? A condição jurídica do estrangeiro envolve o interesse particular daquele estrangeiro, então dialoga com interesses privados. Por isso é afeto ao ramo do direito internacional privado. Porém, por outro lado, lembremos que um Estado não é obrigado a aceitar estrangeiros em seu território. Inclusive, quando ele concede o visto, o que é o visto, senhores? Significa que você tirou o visto que você vai entrar no Estado estrangeiro? O visto é uma expectativa de entrada naquele Estado, é um ato soberano desse Estado, então está ligado à sua prerrogativa de ente soberano. Por isso, olha só, ente soberano, direito internacional público, interesses particulares, privados, sejam de pessoas físicas, sejam de empresas, sociedades empresárias, pessoas jurídicas. Isso significa dizer o seguinte, ambos os ramos. E a OAB gosta bastante da saída compulsória do estrangeiro, principalmente do tema extradição. Aparece pra caramba na prova dos senhores. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos revisar rapidinho a expulsão e a deportação e depois vamos nos ater um pouquinho mais, com mais detalhes na extradição. Perfeito? Então vamos lá. Deportação. O que é deportação, senhores? Quando um estrangeiro não atende a algum requisito, geralmente da legislação administrativa, o seu tipo de visto foi errado, ele tirou um visto de trânsito para trabalho, um visto de turista e foi trabalhar. Quando ocorre uma quebra de um requisito administrativo, percebam, senhores, o estrangeiro não comete crime. Quando ocorre essa quebra, ele tem que sair daquele território, ele tem que se ausentar daquele território. Qual é a primeira implicação importante disso? Quando um estrangeiro ele é deportado, ele pode retornar ao Estado, ele não fica impedido. A deportação por si só, isso é uma pegadinha da OAB, não impede que o estrangeiro retorne ao território daquele Estado que ele sofreu a deportação. Significa dizer, se os senhores tirarem um visto, forem para os Estados Unidos, lembrando que é uma expectativa de entrada, não puderem entrar nas fronteiras americanas, não significa dizer que os senhores não possam retornar ao território dos Estados Unidos depois. Significa dizer que os senhores vão voltar ao Brasil, resolver aquela pendência administrativa para depois, então, adentrar no território americano. Essa é a questão da deportação. Pois bem, qual é a autoridade que possui a competência para deportar aqui no Brasil? É o Departamento de Polícia Federal. A autoridade do Departamento de Polícia Federal que não vai se utilizar geralmente de um processo administrativo longo. É dito que a deportação possui efeitos automáticos, isto é, a Polícia Federal deparou-se com um estrangeiro irregular no aeroporto, ali mesmo já vai acontecer a deportação. Caso esse estrangeiro tenha entrado no território nacional e após um tempo tenha ficado irregular, a Polícia Federal vai lhe dar um prazo para que ele se retire voluntariamente do território nacional. Se ele não se retirar, aí ele vai sofrer a segunda medida de expulsão compulsória, que é a saída compulsória, que é a expulsão, e vamos tratar daqui a pouco. Ponto importante da deportação que já apareceu nos exames anteriores da OAB. A deportação pode exigir que o estrangeiro cumpra determinados requisitos para retornar ao país. Como assim? Pode, por exemplo, exigir que o estrangeiro faça o ressarcimento do Tesouro Nacional brasileiro, no caso, pelos gastos que teve com a deportação desse estrangeiro. Então, lembrando, o estrangeiro pode retornar após deportado? Pode, desde que sanadas as irregularidades que levaram à sua deportação e feitos os requisitos que a lei impõe. Expulsão. Expulsão distintamente da deportação, o estrangeiro não pode retornar ao país que foi expulso após ser expulso. Por quê? Porque aqui o estrangeiro ele se torna pessoa nociva aos interesses daquele Estado. Ele vai, de alguma maneira, atentar contra a ordem política e social daquele Estado. Por isso ele se torna chamada persona non grata. Ele não é mais bem-vindo naquele Estado que ele desejava entrar. E qual é o ponto importante aqui da expulsão? Distintamente da deportação, como já vimos, primeiro ponto, não pode retornar. Segundo ponto,
não possui os efeitos automáticos da deportação. Por ser uma medida mais drástica, vai exigir, via de regra, um procedimento administrativo. E a competência não será do Departamento de Polícia Federal. A competência será do Presidente da República. É o Presidente da República que expulsa estrangeiros. O estrangeiro ele pode, então, se o presidente revogar a medida de expulsão, ele pode retornar ao país? Se houver a revogação da medida que expulsou o estrangeiro, sim, ele pode retornar. Não havendo a revogação dessa medida pelo presidente, ele não pode retornar ao país. É a primeira diferença, a principal diferença entre deportação e expulsão. Pois bem, senhores, e agora a gente chega no ponto mais importante da saída compulsória do estrangeiro, que é a extradição. Agora perceba a diferença aqui, olha só. Tanto a deportação quanto a expulsão são atos cometidos em território nacional. Seja porque ele ficou irregular em território nacional, no caso da deportação, seja porque ele cometeu um ato nocivo ao país, no caso da expulsão. Esse ato nocivo na expulsão não necessariamente vai ostentar a natureza de crime, mas via de regra vai, porque para ser nocivo, ele geralmente vai estar tipificado na lei penal brasileira. Pois bem, na extradição, o ato não ocorre aqui. O que é a extradição? A extradição é uma medida de cooperação jurídica internacional. Então vamos pensar uma situação aqui hipotética para ficar claro na cabeça dos senhores. Um cidadão espanhol, na Espanha, comete crime na Espanha e após cometer o crime e lá na Espanha ser instaurado um processo judicial para apurar a conduta criminosa desse sujeito, ele se desloca para o Brasil. E aí, o juiz espanhol vai, por medida de cooperação, entrar em contato com a justiça brasileira para que o juiz brasileiro extradite o espanhol aqui localizado para que ele responda por crime lá na Espanha e lá possa, se for condenado, cumprir a pena em território espanhol. Então, o primeiro ponto importante é, a extradição é por crime, aqui tem que ser crime. É uma medida de cooperação no âmbito penal. Tem que ser por crime cometido lá no exterior para extraditar. E o que acontece? Cada país costuma prever certos requisitos em sua legislação e Constituição, requisitos esses que visam promover uma garantia ao extraditando, para evitar que essa pessoa esteja sujeita a diversos problemas que vamos aqui analisar. Qual é o primeiro requisito que é comum que as ordenações prevejam e é o caso do Brasil? E vamos trabalhar exatamente as hipóteses brasileiras, que é o que a OAB costuma cobrar. É o princípio da dupla tipicidade no âmbito da extradição. O que significa dizer isso? A conduta tem que ser crime tanto no país de lá, que pede a extradição, quanto no Brasil. Como assim? Vamos supor que em determinado país governado pela Sharia, pela lei islâmica, seja crime um rapaz, por exemplo, tocar a mão de uma moça que não tem uma vestimenta. Essa conduta não é crime no Brasil. Claro que não pode haver violência, evidentemente. Estou falando simples toque na mão. Essa conduta não é crime. Então, se um estrangeiro vier desse país e uma corte deste local requerer a extradição, o Brasil não pode extraditar, porque não atendeu ao princípio da dupla tipicidade. A conduta pode ser crime lá, mas a conduta não é crime no Brasil. Envolvida a noção da tipicidade, está justamente o seguinte: a pessoa tem que ter a maioridade penal em ambos os lugares, ou seja, pelo menos tem que ter 18 anos, que é quando, de acordo com a lei brasileira, ele passa a ostentar a maioridade penal e tem que respeitar também a maioridade penal do Estado que solicita a sua extradição, porque lembremos, a extradição é voltada para o aspecto penal, crime. Não é uma conduta, não é um ilícito, é um crime. Outro ponto importante também é que as penas não podem ser cruéis. Como assim? Explico aos senhores. Imaginemos uma situação onde esse estrangeiro está respondendo a um processo e nesse processo ele pode ser condenado a uma pena de morte ou então uma pena corporal, chibata. Nessas situações, o Brasil, por força do artigo 5º, que veda as penas cruéis, banimento, pena perpétua, prisão de morte, salvo em caso de guerra declarada, não caiam nessa pegadinha na prova, hein, senhores? Essa hipótese o Brasil veda. Então, se houver a previsão de uma pena severa, rigorosa para esse estrangeiro, não pode o Brasil extraditar. Só que aqui os senhores têm que ter atenção num ponto de extrema importância. E qual é esse ponto? O Estado que requer a extradição, ele pode comutar, se comprometer em alterar a pena. Isso se o Estado chega e fala assim: olha só, o estrangeiro
está respondendo a um crime e ele pode ser condenado, por exemplo, a uma pena corporal. Mas eu me comprometo com o Brasil de alterar essa pena, eu vou comutá-la, tirar essa pena corporal e colocar uma pena privativa de liberdade. Pensemos outra situação. A pena máxima no Brasil é o quê? 30 anos. Que significa dizer o seguinte: vamos supor que o estrangeiro esteja respondendo nesse território e possa vir a pegar uma pena de 50 anos. O Estado estrangeiro pode se comprometer perante o Brasil a alterar isso para 30 anos. Nessas hipóteses, se a pena severa, conforme a lei local, for comutada, alterada para atender os requisitos da lei brasileira, o Brasil ele pode extraditar. Não é vedado ao Brasil extraditar nessas hipóteses. Perfeito? Vamos lembrar então outra questão importante da extradição. Sendo a extradição uma medida de cooperação jurídica no âmbito internacional e aqui penal especificamente, vai estar sujeita ao artigo 17 lá da LINDB. Os senhores lembram qual é o artigo 17 da LINDB? É aquele artigo que diz que, tanto para aplicar leis estrangeiras, quanto para regras de competência e cooperação, que vamos abordar um pouquinho ali na frente, competência e regras de conexão, se houver violação à ordem pública, bons costumes e soberania nacional, a gente não pode dar efetividade a qualquer medida de cooperação no Brasil. Como assim, professor? Antes da gente dividir aqui o que significa cada um desses termos, vamos primeiro só pensar aqui na extradição, o que seria uma violação, por exemplo, à soberania nacional. Então vamos lá. Soberania nacional, como os senhores devem saber, se divide em dois aspectos: o âmbito externo da soberania e o âmbito interno. Como assim? O que significa dizer que determinado ente é soberano? No âmbito interno, significa dizer que aquele ente ele tem a supremacia naquele território. Isto é, eu dito as leis aqui, eu julgo os conflitos e eu aplico medidas coercitivas. Isso no âmbito interno. E no âmbito externo? No âmbito externo está ligado àquela característica da sociedade internacional. Lembremos que a sociedade internacional ela é descentralizada e paritária. Paritária, isto é, senhores, os sujeitos da sociedade internacional, eles estão em pé de igualdade formal. Tanto o Sudão do Sul quanto os Estados Unidos da América são soberanos, são estados perante a sociedade internacional, são iguais. Então, a soberania no âmbito externo significa dizer que aquele ente ele está em pé de igualdade formal com os outros entes. Bom, voltando aqui para a extradição, o que significa dizer isso? Pensemos que o estrangeiro está sendo pedido sua extradição para um processo lá no exterior, sendo que aqui no Brasil já foi instaurado um procedimento para apurar sua responsabilidade pelo mesmo fato. Imaginemos um fato, por exemplo, um crime cometido numa aeronave, numa embarcação, em algum aspecto que o Código Penal permite a extraterritorialidade da lei brasileira. Se aqui estiver correndo um processo pelo mesmo fato, o Brasil não pode extraditar para o exterior porque ele já está apurando aquela responsabilidade penal aqui no Brasil. Seria uma violação à nossa soberania nacional. Então, nessa hipótese, a gente não extradita, mas tem que haver um processo instaurado pelo mesmo fato. Se houver o trânsito em julgado de alguma decisão nesse processo, mais ainda, né? Seria uma afronta maior ainda à soberania nacional, caso o Brasil extraditasse esse sujeito. Então é mais um dos requisitos que impedem a extradição do estrangeiro. Esse requisito especificamente está previsto no artigo 77 do Estatuto do Estrangeiro, que eu aconselho os senhores à leitura. É um artigo que ele vai colocar ali algumas hipóteses específicas a gente já está tratando delas aqui, mas é importante que os senhores tenham a leitura das hipóteses ali previstas, porque muitas vezes na OAB cobra-se literalmente o que está escrito na lei. Então, por mais que eu comente aqui aos senhores a ideia, às vezes quando os senhores leem exatamente como está escrito, facilita na hora da prova a visualização da alternativa correta ou não. Pois bem, mas essa é uma hipótese também. Outra questão também, o estrangeiro, como o princípio da dupla tipicidade possuirá ramificações, que vai trazer inclusive o princípio da dupla punibilidade, além dele ser maior de 18 anos, e além de ter que ser crime nos dois lados, ele tem que não pode estar prescrita a pena no Brasil. Claro que não. Se aquela pena prevista na lei brasileira pelo princípio da dupla tipicidade estiver prescrita aqui para aquele crime, não pode o Brasil extraditar esse estrangeiro para o Estado que solicita essa medida. Todos esses, lembrando, senhores, são medidas de proteção
de garantia. Como é uma medida inserida no âmbito penal, os senhores sabem que o direito penal é um direito garantista. Portanto, nessas hipóteses, protege-se o estrangeiro e o Estado só extraditará nessa situação. Existem dois outros princípios importantes aqui que a gente vai passar rapidinho para a gente adentrar nos requisitos constitucionais e mais importantes da extradição. O primeiro é o da insignificância e o seguinte é o da especialidade. Como assim? A nossa lei prevê uma hipótese específica do princípio da insignificância no âmbito da extradição. E qual é essa hipótese? Se a pena cometida, o Brasil prevê, se o crime cometido tiver previsão na lei brasileira de pena privativa de liberdade de 1 ano ou menos, ou seja, for uma conduta que prevalece o princípio da insignificância, não ocorre a extradição também. Não ocorre a extradição. Então tem que ser uma pena punida com mais de 1 ano. E o segundo ponto, que é o da especialidade, é, uma vez extraditado o estrangeiro só pode, lá no país que solicitou essa medida, responder pelos crimes que estão sendo apurados que motivaram esse pedido de extradição. O Estado estrangeiro não pode pegar esse estrangeiro e colocar outros crimes naquele processo, porque o crime que pediu a extradição foi aquele tipo específico que solicitou a entrega do estrangeiro. Perfeito? Bom, vamos agora falar um pouquinho dos requisitos constitucionais, mas antes eu faço uma última ressalva para os senhores. Não confundam extradição com entrega. O Instituto da Entrega é aquele instituto do Tribunal Penal Internacional. Os senhores estão lembrados do Tribunal Penal Internacional? É aquela corte permanente voltada para punir pessoas físicas que cometeram os crimes de lesa humanidade, genocídio, crimes de guerra. E o Tribunal Penal Internacional, por ser uma corte criada por força de tratado e pelo princípio da pacta sunt servanda, ele não solicita extradição. Lembra a diferença de um tribunal internacional criado por tratado e tribunais estrangeiros. Tribunais estrangeiros são tribunais de outros estados, como o Tribunal Português, o Tribunal Espanhol, o Tribunal Japonês, e tribunais internacionais são aqueles criados por força de tratado. Tribunal Penal Internacional, Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, quando o Tribunal Penal Internacional solicita um estrangeiro, ele pede a sua entrega, não extradição. Então, nessa hipótese, não estará funcionando pelos regramentos que a gente está aqui analisando, ok? Bom, para a gente terminar a extradição e passar para outros temas importantes, vamos falar então do famoso crime político e da questão da nacionalidade. A Constituição brasileira diz que se o estrangeiro tiver cometido lá um crime político de natureza política, ele não pode ser extraditado. Como assim, professor? Crime político? Crime político são aqueles crimes que visam... A ideia da política é o quê? A democracia, né? Quando um determinado sujeito visa contestar o status quo democrático, ele se coloca contra aquele governo, são os chamados crimes de opinião. Nessas hipóteses, visando preservar o princípio democrático, o Brasil impede a entrega... Entrega não, para não confundir os senhores com o Instituto do TPI. Então eu vou falar sempre extradição. O Brasil impede a extradição desse estrangeiro. Só que o crime político, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser cometido sem crimes de sangue ou crimes comuns. Explico aos senhores. Se no seu crime de opinião o estrangeiro sequestra um diplomata, se ele tortura, lança a mão de atos atentatórios, né, atos graves, nessas hipóteses o STF entende que o crime político foi contaminado por um crime de sangue. E aí isso vai fazer com que o estrangeiro possa ser extraditado. Um ponto importante aqui para os senhores também é o seguinte, e a gente já faz uma revisão também importante para a prova, inclusive pelos recentes acontecimentos lá na Síria, que é a ideia do asilo e do refúgio. Já vamos entender como isso está vinculado à extradição, mas vamos analisar esses dois institutos. O asilo, lembrem, senhores, é aquela situação onde um estrangeiro que sofre perseguição apenas política, de cunho político, crime de opinião, ele recebe essa condição para adentrar no país como asilado. E geralmente essa medida ela é individualizada. O Brasil, por exemplo, vai conceder o asilo para uma pessoa e que aqui na América Latina vai ter características próprias. Pode ser dividido em asilo diplomático, asilo político e diplomático. Perfeito? O político é o principal asilo quando a pessoa chega no Brasil na condição de asilado. E o diplomático é aquele concedido na embaixada no exterior para que vise a passagem da pessoa pelo território nacional.
Mas isso aqui é só para revisão, o ponto principal que a gente tem que se ater é o refúgio. Por quê? O refúgio, diferente do asilo, é uma medida generalizada. Isso é, você pode conceder não só para uma pessoa, mas para uma família, para uma população que esteja naquela condição, perfeito? E não significa dizer que apenas perseguição política. Pode ser uma população que esteja sofrendo perseguição racial, étnica, cultural, religiosa e principalmente medida recente por danos ambientais. Isso que aconteceu com o Haiti, quando você tem uma catástrofe ambiental e aquela população sai de lá procurando meio de sobreviver, você pode considerar o refúgio generalizado para essa população que está fugindo dessa situação para adentrar no Brasil nessa condição. E diferente do asilo, o refúgio não é um ato discricionário do Estado. É um dever pelo direito internacional, pela primazia do direito internacional dos direitos humanos, uma vez que está configurada a característica de refugiado daquele grupo, daquela pessoa, com base nas leis, no caso do Brasil temos o Estatuto do Refugiado, nós temos que receber o refugiado e é vedada a entrega dele ao país que ele está fugindo. Se entregar, vai violar o chamado princípio do non-refoulement. Non-refoulement, que é justamente o princípio que impede a entrega desse refugiado. Qual a importância disso para a extradição? Se for caracterizada a condição de refugiado, é vedada a extradição. Claro que é vedada, porque seria uma grande violação ao princípio do non-refoulement. Então, não pode. Uma vez refugiado, não pode. Mas, professor, o caso de Cesare Battisti, lembra o italiano que veio lá, defendido pelo eminente ministro Barroso? No caso dele, ele não era refugiado? Sim, mas a condição de refugiado dele foi cassada. Então, não mais havia violação ao princípio do non-refoulement. Inclusive, o Cesare Battisti tentou usar a todo momento, como argumento, o fato dele ser refugiado. E para finalizar aqui a extradição, o último requisito constitucional importante, que é nacionalidade. Vamos lembrar que a nacionalidade, no caso da extradição, é uma das previsões específicas de diferenciação da nacionalidade. Lembramos que o brasileiro nato, ele é tratado com igualdade com o brasileiro naturalizado, sendo vedada a lei fazer qualquer diferenciação entre eles, salvo, claro, a Constituição. E nós temos as hipóteses constitucionais, uma delas é no caso da extradição. Como assim? O brasileiro nato, quem é o brasileiro nato? É a nacionalidade originária, é aquela nacionalidade que independe da vontade, que o artigo 12, inciso 1, prevê. Quais são? Nascido na República Federativa do Brasil, é o ius soli, nascido no território brasileiro, desde que seu pai ou mãe não esteja a serviço do Estado estrangeiro. A linha B é a hipótese inversa. O que nasce no exterior, mas quando seu pai ou mãe estão a serviço do Brasil. Lembrando que serviço do Brasil não é estar trabalhando para uma empresa no Brasil, é serviço para a República Federativa no Brasil, seja para administração direta, seja para administração indireta, ok? Mas não é vínculo empregatício, não é uma empresa aqui que está enviando a pessoa para fora. Nessa hipótese é um critério do ius sanguinis. E a linha C, a mais importante, que cai em prova é: quando nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro que não estejam a serviço da República Federativa do Brasil, mas registrem essa criança no consulado lá no país. Então foi lá no consulado brasileiro, na repartição pública competente, registrou a criança. Ela é brasileira nata, originária. E a segunda hipótese da linha C é quando não ocorre esse registro e a pessoa vem residir no Brasil depois, e depois que atinge a maioridade, requer a concessão da nacionalidade brasileira. Brasileira nata, originária. E a derivada, que vão ser os naturalizados, são aquelas que adquirirem a sua naturalização em conformidade com o Estatuto do Estrangeiro, que vai prever todos os requisitos. Mas a Constituição prevê dois pontos importantes que aparecem na prova do AB. No caso do estrangeiro que for de país que fale a língua portuguesa, a Constituição prevê um requisito de apenas 1 ano de residência ininterrupta no Brasil, ou seja, não pode sair. Se ele atender esse critério, junto com os outros critérios do Estatuto, uma prerrogativa dele, uma condição privilegiada, ele tem essa facilidade para se naturalizar como brasileiro, o que é diferente do Estatuto da Igualdade, senhores. O artigo 12 da Constituição, no parágrafo 1º, prevê o Estatuto da Igualdade para os portugueses. O que é o Estatuto da Igualdade? Os portugueses, eles vão continuar sendo portugueses, só que eles vão se equiparar a brasileiros. Naturalizados, evidentemente, mas eles vão se equiparar, entendeu? Então, eles não estão se naturalizando. A hipótese de naturalização aqui trabalhada é para estrangeiros que integrem países que falam a língua portuguesa.
E a equiparação é voltada apenas para os portugueses por força de tratado de igualdade, perfeito? E a outra hipótese, naturalização, que é o que a gente chama de naturalização extraordinária, que é o artigo 12, inciso 2, a linha B, é quando estrangeiros de qualquer país, eles tenham aqui 15 anos de residência ininterrupta e não tenham condenação penal. Lembrando que essa condenação penal tem que ser por sentença penal transitada em julgado. Pois bem, feita uma rápida revisão da nacionalidade originária e derivada, isso é, do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, vamos pensar o seguinte. O que muda para extradição? Se for brasileiro nato, não pode ser extraditado nunca. Apareceu brasileiro nato, não tem como haver extradição. Se for brasileiro naturalizado, pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, por crime comum cometido antes da naturalização. Claro, senhores, é uma ideia de tentar evitar que a pessoa se naturalize com o intuito de fugir da extradição. E a segunda hipótese é por tráfico de drogas, ilícitos entorpecentes, tráfico de drogas, cometidos posteriores à naturalização. Então, em síntese cometeu o crime anterior? Pode ser. E se for posterior à naturalização? Apenas se for de tráfico de drogas. Então, é uma hipótese prevista expressamente a diferença entre o brasileiro nato e naturalizado. Perfeito, senhores? Pois bem, são esses os requisitos gerais aqui que a gente exige na extradição. O último ponto importante é a questão da competência, tá, senhores? A competência para extraditar é do STF. Porém, o STF cabe autorizar ou não, conforme os requisitos que a gente viu aqui. Uma vez autorizado, o presidente da República decide ou não se extradita. Ele não é obrigado, ele decide se ele quer ou não. Foi o que aconteceu no caso do César de Batista. O STF autorizou e o presidente da época, Lula, resolveu não extraditar. Distintamente é quando o STF nega. Aqui não tem jeito, o presidente não pode querer extraditar. Então, o STF autoriza e cabe ao presidente analisar a conveniência da extradição ou não. Perfeito? Pois bem, revisada aqui a extradição rapidinho, vamos para um outro ponto que aparece bastante na prova, inclusive até fazendo link com a extradição. Lembrando que essas regras são subsidiárias. Se houver tratado específico de extradição, deve-se respeitar as normas do tratado pelo princípio da subsidiariedade. E quais são as fases de internalização então, de um tratado no Brasil? Vamos tratar sobre isso? Isso aparece bastante na prova. A primeira fase de internalização de um tratado é a chamada negociação. Depois temos a assinatura. Vamos tratar essas duas juntas e os senhores vão entender por quê. O que é negociação? Quando a gente envia um grupo de plenipotenciários, de agentes que possuem plenos poderes para negociar esse instrumento no âmbito internacional. Após feita essa negociação, eles vão assinar o documento. Professor, a assinatura do tratado já confere eficácia a esse tratado, vigência no âmbito internacional? Não confere. Por quê? Não seria crível que a gente permitisse que um grupo de plenipotenciários pudessem obrigar um país inteiro. Claro que não. Isso aqui é uma expectativa, mas para a vigência desse tratado, ele vai ter que passar por outros dois atos. Vamos analisar esses atos. Acabou de assinar, quando chegar no Brasil, esse tratado vai para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele pode ou não aprovar os termos desse tratado. Se ele aprovar os termos desse tratado, por um instrumento chamado decreto legislativo, ele vai permitir ao presidente, a semelhança do que o STF faz lá com a questão da extradição, é mais ou menos assim. O Congresso Nacional, pelo decreto legislativo, ele permite que o presidente ratifique ou não esse ato. Porém, se o Congresso Nacional não aprovar esse tratado, o presidente nada pode fazer. Uma vez aprovado pelo decreto legislativo, cabe ao presidente da República fazer a ratificação. E o que é ratificação, senhores? A ratificação é o ato pelo qual o presidente da República vai dar eficácia internacional. Não é eficácia interna, é eficácia internacional. Ele vai surtir efeitos no plano internacional. Se o Brasil descumprir os tratados, depois dessa fase, ele vai se responsabilizar no âmbito internacional. Porém, para ter eficácia interna, vai ser necessário o último ato que a gente já vai ver. E como funciona a ratificação? Pois bem, se for um tratado bilateral, isto é, entre um Estado e outro, a ratificação se dá pela troca de notas. É a troca de documento, né? Um entregando o tratado por outro. Se for um tratado multilateral, onde existam vários estados concorrendo, geralmente vai haver uma organização internacional que vai patrocinar esse evento. E aí você vai se dar ratificação pelo depósito do instrumento de ratificação na organização internacional. Você vai levar lá o documento da ratificação e falar, olha, tá aqui, ratifiquei.
Só uma atenção importante, senhores. Eu disse que após a ratificação, o tratado tem, né, vigência internacional para o plano daquele país que ratificou. Só que o ponto importante é, alguns tratados prevêem um quórum mínimo de ratificação. E só depois de atingido esse quórum mínimo é que ele passa a ter eficácia internacional. Perfeito? E após, agora sim, é a promulgação e publicação desse tratado no Brasil. Aqui é quando o presidente da República, também é competência dele, pelo chamado decreto executivo, ou simplesmente decreto, ele vai dar vigência, eficácia a esse tratado no plano interno. E aqui é quando ele vai poder entrar no chamado conflitos de leis, né? E aí vai esbarrar naquela situação que os senhores já devem estar acostumados, mas só vou passar rapidinho, porque é muito importante, que é, se for tratado comum internalizado, vai ter hierarquia de norma ordinária, e aí vai se conflitar com normas ordinárias nas regras comuns, isto é, se o tratado for lex specialis, ele prevalece perante a norma interna brasileira. Se ele for lex posteriori, lei posterior, também prevalece sobre a lei anterior. Porém, se for tratado de direitos humanos, tem aquela divisão. Se for internalizado segundo o rito do parágrafo 3º do artigo 5º, isto é, em cada casa do Congresso, 2 turnos, com 3/5 do voto dos respectivos membros, nessa hipótese, ele vai ostentar a natureza de emenda constitucional, né? Vai estar bem acima da lei ordinária. Porém, não passando pelo parágrafo 3º do artigo 5º, ou sendo anterior a ele, como assim, professor, anterior? O parágrafo 3º foi incluído pela emenda 45 de 2004. Significa dizer, se for antes de 2004, não pode ter passado pelo rito do parágrafo 3º. Então, se for anterior ou se for posterior, mas não tiver sido internalizado em conformidade com esse dispositivo, o Tratado de Direitos Humanos, ele vai ostentar a característica supralegal. Ele está acima da lei ordinária, que é a condição do tratado, que não é de direitos humanos, mas ele está abaixo da Constituição. Lembrando, senhores, que se o tratado tiver natureza supralegal, ou natureza ordinária, se for tratados que não versem sobre direitos humanos, eles podem se submeter a controle de constitucionalidade, porque eles estão abaixo da norma constitucional. Passando pelo rito do parágrafo 3º, artigo 5º, do artigo 5º, parágrafo 3º, eles podem, ao contrário, servirem de controle, né? Uma norma interna pode sofrer controle de constitucionalidade com base na norma desse tratado, que tem hierarquia de emenda constitucional. Então esse é o mecanismo de internalização. Qual é o único ponto aqui que eu acentuo aos senhores a pegadinha? O STJ utiliza 2 expressões, que é tratado-contrato e tratado-lei. Tratado-contrato para o STJ são os tratados específicos, que regulam matérias específicas, como de extradição, por exemplo. E tratado-lei são aqueles tratados gerais, que prevêem princípios gerais. Se o tratado for contrato, o STJ diz que ele prevalece sobre a norma interna. Claro, é uma aplicação do princípio da especialidade. Acabamos de ver que no conflito de leis, se o tratado vincular norma especial, ele prevalece sobre a norma interna brasileira geral. Então, é o mesmo princípio aplicado. A diferença é que o STJ chama isso de tratado-contrato e, na hipótese inversa, quando é tratado geral, chama de tratado-lei. O tratado-contrato prevalece por ser norma especial e o tratado-lei por ser norma geral. Se deparar contra uma norma interna de caráter especial, não prevalece. Perfeito, senhores? Então, essa é a nossa revisão aqui do direito dos tratados. Outro ponto muito importante na provinha dos senhores, que eu vou colocar aqui na nossa aula de hoje, é a questão das regras de conexão. O que são as regras de conexão, senhores? Tema bem afeto aí ao direito internacional privado, né? Vamos lá. Imaginemos uma situação. Brasileiro contrata com brasileiro para comprar imóvel no Brasil. Existe algum elemento internacional, estrangeiro nessa lide? Brasileiro contrata com brasileiro um serviço para ir na casa instalar uma geladeira. Tem algum elemento internacional, estrangeiro? Agora, brasileiro contrata com espanhol para entrega de bem na França. Olha aí como é diferente a situação. Quando estão presentes esses elementos estranhos àquela relação, são os chamados elementos de extraneidade. E quando se depara-se com o elemento de extraneidade, temos que recorrer às chamadas regras de conexão da lei brasileira. O que significa dizer isso? São regras que, naquela situação onde contém elementos de extraneidade, vão indicar qual vai ser o direito aplicável. Como existe uma parte espanhola, um imóvel na França, a entrega de um bem em Portugal, não necessariamente será a lei brasileira aplicada para resolver o litígio. A gente pode ter que, por exemplo, aplicar a lei espanhola, francesa, e a regra de conexão vai ser a regrinha que vai indicar qual é a lei aplicável àquela hipótese. E o que costuma cair muito no OAB, isso aparece bastante, justamente esses elementos.
E vamos revisar os principais aqui. Primeiro, sempre que estivermos falando sobre o estatuto pessoal, isso é, os direitos de personalidade daquele entidade, o nome daquela pessoa, a capacidade, essa é a palavrinha mágica da aula de hoje. Capacidade. Pensou em capacidade, sempre que houver um elemento de extraneidade, a regra de conexão que vai governar é o seguinte, é a lex domicilii, é a lei do domicílio. Isto é, para você aferir a capacidade de um domiciliado em Portugal, é a lei portuguesa. De um domiciliado na Espanha, é a lei espanhola. Sempre que aparecer capacidade, qualquer que seja o termo depois, capacidade para testar, para contratar, para comprar, capacidade, lex domicilii, a lei do domicílio da pessoa. Ok, senhores? A lei do domicílio, não confundam com a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade já foi adotada no Brasil, na lei de introdução anterior, porém atualmente não mais está em vigor. É a lei do domicílio. Isso no estatuto pessoal, inclusive regime de bens de casamento, tá? O regime de bens do casamento, seja convencional, seja aquele por lei, separação de aquestes, comunhão parcial, é sempre regulado pelo domicílio do casal. Domicílio. Agora, o estatuto real, isto é, os bens, geralmente imóveis aqui, que é o que mais aparece na prova, pensou, por exemplo, num imóvel, é a chamada lex rei sitter, é a lei do lugar daquele imóvel. Então, qual lei eu aplico para regular um imóvel na Espanha? Lei espanhola. Ele não está situado na Espanha? Espanhola. E se estiver nos Estados Unidos? A lei americana. Se estiver no Brasil? A lei brasileira. É a lex rei sitter. Exceção importante no regime de bens. Se for um bem móvel que esteja só a transporte no Brasil ou estiver com um proprietário, exemplo, viajo e carrego um livro meu. Um livro é um bem, mas é um bem móvel, estou carregando comigo na minha viagem para os Estados Unidos. Para esse bem móvel que o proprietário carrega consigo, aplica-se a lei do domicílio do proprietário. Mas pensou em imóvel, apartamento, empresa é assim também, para regular o estatuto, qual é o quórum de aprovação de uma medida naquela empresa, pensou em imóvel, é lex rei sitter, é o lugar desta empresa, perfeito? E agora o que aparece muito na prova da OAB, contratos internacionais. Contratos internacionais, por exemplo, eu contrato aqui um comerciante espanhol para entrega de um bem. A lei que se aplica ao contrato internacional, ao regime das obrigações em geral, é a lei da celebração do contrato. Senhores, não caiam nessa pegadinha na prova. É sempre a lei da celebração. Não é onde o bem vai ser entregue, não é onde o serviço vai ser prestado. Para regular o contrato, é a lei da celebração. Então a prova gosta de colocar uma questão grande. O contrato foi, a parte é brasileira, a outra é espanhola, a entrega do bem será na Alemanha, da Alemanha vai viajar para o Japão, mas o contrato foi celebrado na França. Qual lei vai regular o contrato? A francesa. É a lei da celebração. Tá bom? O que os senhores devem se atentar aqui? Deve se atentar a um pequeno ponto, que é o fato de que pode haver autonomia da vontade. Isso a OAB também gosta de cobrar. A nossa LINDB não prevê autonomia da vontade para derrogar essa norma. Como assim? Como é um contrato, direitos disponíveis, podem as partes escolher qual lei vai se aplicar a ele? A nossa lei é silente sobre isso. Tem parte da doutrina que entende que sim, tem gente da doutrina que entende não, mas prefeito da prova é o seguinte: qualquer alternativa que diga que é vedada a autonomia da vontade pela legislação brasileira, e já apareceu em mais de uma prova da OAB, está errada. Em tese, sim, é possível, se for um contrato de bens disponíveis, as partes optarem por eleger uma lei própria diferente daquela lei prevista pela LINDB, que é a lei da celebração do contrato, né, do lugar da contratação. Então é só uma atenção para os senhores não marcarem qualquer hipótese que diga é vedada a autonomia da vontade no Brasil, a LINDB proíbe, não proíbe. E no âmbito da competência, isso é, distintamente do que estamos tratando aqui, no âmbito de qual justiça vai julgar, não qual lei vai aplicar. Ali sim a gente já tem uma previsão da autonomia da vontade com a chamada cláusula de eleição de foro, que se der tempo a gente fala um pouquinho hoje também, mas é um ponto importante. Bom, de regras de conexão, gostaria de ressaltar mais duas regrinhas para os senhores aqui importantes, que é o caso do testamento, dá para ver a validade de um testamento. Os senhores também vão se atentar pela lex domicilii, e que é justamente o ponto mais principal que eu quero falar dos senhores, é o ato ilícito, tá? O ato ilícito, geralmente a regrinha vai ser a do local de cometimento desse ato ilícito, tá? Então teve um problema naquele contrato e gerou um ato ilícito, ele ocorreu num país africano. Vai ser a lei desse país que vai se aplicar.
Último ponto importante também, questão dos direitos trabalhistas. Antigamente vigia no Brasil o seguinte entendimento: para relações trabalhistas, aplicava-se a lei da execução do serviço. Então eu sou trabalhador brasileiro, fui contratado na Espanha para executar serviços na França. Entendia-se no Brasil que era o lugar da execução. Você até podia usar o da contratação também, mas via de regra era da execução. Acontece que pela situação de hipossuficiência do trabalhador, entendeu-se no Brasil que se a contratação, por exemplo, tiver uma lei favorável a ele, você aplica o lugar da contratação, a lei do lugar da contratação, e não necessariamente a lei do lugar da execução. Isso é, por exemplo, fui contratado aqui no Brasil mesmo para prestar um serviço nos Estados Unidos. E aí a lei brasileira, a lei trabalhista brasileira é mais benéfica a mim do que a lei norte-americana. Então eu vou afastar aquele entendimento anterior que mandava aplicar a lei do lugar da execução do serviço para eu aplicar a lei brasileira em razão do princípio da proteção ao trabalhador. Ok, senhores? Então isso que acho que é um ponto importante. Uma última questão aqui que eu quero ressaltar desse tema é: não se assustem com a questão da prova, tá? A prova geralmente prevê um textinho um pouquinho longo, com vários elementos, domicílio, nacionalidade. É simplesmente os senhores gravarem essas regrinhas, identificar ali a regra de conexão de acordo com a matéria, se é trabalhista, se é obrigação, contrato, empresa, direito da personalidade, capacidade, identificar e, identificada essa regrinha, marcar a lei aplicável corretinho. É uma questão fácil, faça a leitura lá do artigo 7º ao artigo 17 da LINDB, é muito importante porque isso aparece recorrente na prova da OAB. Perfeito? Bom, agora vamos tentar falar um pouquinho aí de competência, como eu falei para os senhores. Diferentemente da regra de conexão, na competência a gente se pergunta o seguinte: quem vai julgar? Não estou falando agora de qual lei aplicar àquela situação que contém elemento de extraneidade. Estou me perguntando assim: quem vai julgar aquela situação? É a justiça brasileira ou é a justiça estrangeira? No Brasil a gente divide entre competência concorrente e competência exclusiva. Competência concorrente é aquela competência que tanto o juiz brasileiro quanto o juiz estrangeiro podem julgar a causa. Os dois têm competência. E exclusiva é aquela que apenas o juiz brasileiro pode julgar aquela causa. Só o juiz brasileiro. Vamos entender isso. Na competência concorrente, por exemplo, está lá no artigo 21 da nova lei, do novo CPC, então é aí matéria super recente, a primeira vez que esse diploma aparece na provinha dos senhores, vai dizer que se o réu tiver domicílio aqui no Brasil, o réu é competência concorrente da justiça brasileira. A justiça brasileira pode julgar aquele caso. Vai necessariamente aplicar a lei brasileira? Vai depender das regras de conexão que a gente acabou de ver, mas pode julgar aquele caso. Outra hipótese também é, por exemplo, se tiver uma obrigação a ser cumprida no Brasil, também pode julgar. Se tiver ato ou fato praticado no Brasil, também pode julgar. Agora, o que é importante aqui? Essas hipóteses que comentei os senhores já estavam previstas anteriormente. O novo CPC previu hipóteses novas, isso? No artigo 22 temos novas hipóteses. Por exemplo, se for uma questão alimentar, se o alimentando, que geralmente vai ser o autor da ação, ele geralmente vai ser o autor, o alimentando ele vai querer os alimentos, a justiça brasileira também tem competência quando o alimentando tem domicílio no Brasil. Então olha que foge aquela regrinha clássica do réu. Não só o réu, se for alimentando, também tem competência concorrente. Também prevê a nova lei que se o réu, nesse caso de uma ação de alimentos, tiver bens aqui no Brasil, que facilite a execução, que melhore a entrega dos alimentos para o alimentando, também pode ser competência concorrente da justiça brasileira, sim. Pode ser, então é uma hipótese nova. Semelhante à questão do alimento, é a questão do consumidor. É isso aí, senhores. O consumidor agora, se for autor numa demanda e tiver domicílio no Brasil, também pela hipossuficiência, atrai a competência concorrente da justiça brasileira. E finaliza a nova lei com a cláusula de eleição de foro, que eu acabei de comentar para os senhores, que é, se for uma questão de competência concorrente, não se for exclusiva, que a gente vai ver daqui a pouco, podem as partes brasileiras, por um acordo chamado cláusula de eleição de foro, selecionar a justiça brasileira para julgar sua demanda. Eles podem fazer isso, ou seja, ampliando aquele rol previsto no artigo 21 e 22. São chamados efeitos positivos da cláusula de eleição de foro, que vai contrapor com os chamados efeitos negativos, que é quando for hipótese de competência concorrente, você pode querer que a justiça brasileira, mesmo sendo competente para aquele caso, não julgue sua demanda. Isso não vai poder acontecer na exclusiva, claro, porque a lei diz que só a justiça brasileira pode julgar essa hipótese.
Só atrai para os senhores também a questão da cláusula do compromisso de arbitragem, o convênio de arbitragem, né? Quando temos a cláusula compromissória, que é aquela cláusula anterior ao conflito da arbitragem, e o compromisso arbitral, posterior à instauração do conflito. Nessas hipóteses, a arbitragem também afasta a competência da justiça, inclusive togada, né, do magistrado, do juiz. O conflito vai ser julgado por partes privadas, desde que o direito seja disponível e suscetível à arbitragem. E competência exclusiva, professor? Competência exclusiva é aquela onde apenas a justiça brasileira pode julgar. Eu vou passar bem rapidinho, porque eu queria botar mais um tema importante com os senhores, eu estou com medo do tempo. Então, vou só pegar a hipótese clássica de competência exclusiva, que é a questão dos imóveis no Brasil. Sempre que houver imóvel no Brasil, os senhores não podem pensar em outra justiça julgando. Pensou em imóvel no Brasil? Apartamento? Só a justiça brasileira. Palavra mágica, imóvel. Imóvel atrai tanto a lei aplicável, pelo critério do lex rei, né, o lugar do imóvel, quanto a competência, tá? O imóvel, por ser um assunto estratégico, ele atrai esses dois pontos, perfeito? Qual é o ponto que eu quero tratar aqui com os senhores nesses últimos 4 minutinhos, antes de passarmos às dúvidas? É a questão da cooperação jurídica, a homologação de sentença e a carta rogatória. Lembramos que se a extradição continuou lá na autorização do STF, para a homologação de sentença estrangeira e carta rogatória, hoje a emenda 45 de 2004 passou competência para o STJ. Na carta rogatória, que geralmente são atos instrutórios, você sofre o chamado exequatur, enquanto que na homologação passa pelo processo homologatório para dar eficácia àquela sentença de mérito. E tanto o exequatur quanto a homologação são do STJ e, uma vez feito esse ato, vai para a Justiça Federal, artigo 109. Então não sai do STJ para a Justiça Estadual. Perfeito, senhores? Temos também a figura do auxílio direto, que é aquela hipótese onde temos a previsão de uma autoridade central que entra em contato diretamente com uma autoridade central estrangeira, muitas vezes nem necessitando que o processo passe pelo juízo. Perfeito? Quais são os pontos importantes aqui dessa questão que eu gostaria de ressaltar, essas últimas dicas finais? Primeiro, carta rogatória geralmente é prato instrutório, colheita de prova, intimação, comunicação processual. Porém, no âmbito do Mercosul, pelo protocolo de Las Lenhas, atenção a esse nome, Las Lenhas, carta rogatória no Mercosul, pode homologar sentença estrangeira. Pode homologar, então você homologa a sentença estrangeira por carta rogatória. É uma exceção à regra. Quais são os outros protocolos que aparecem muito em prova, professor? Protocolo de Olivos. No Mercosul, hoje temos um tribunal internacional voltado para solucionar as controvérsias. Geralmente a regra é a arbitragem no Mercosul, porém hoje temos um tribunal permanente. Então, se a prova da OAB perguntar se no âmbito do Mercosul existe um tribunal permanente de solução de segunda instância, existe. É o Tribunal Permanente de Revisão criado pelo protocolo de Olivos. Não confunda com Las Lenhas, que é o da cooperação para carta rogatória. E o último protocolo que aparece na prova também é o protocolo de Ouro Preto. O que é o protocolo de Ouro Preto? Lembremos que os blocos regionais, eles possuem personalidade de sujeito de direito internacional. Então eles têm personalidade para celebrar um tratado, para inclusive se responsabilizar internacionalmente. E quem foi o tratado, o protocolo que deu a personalidade jurídica para o Mercosul? Foi o chamado protocolo de Ouro Preto. Então, o protocolo de Ouro Preto deu a personalidade jurídica, o de Las Lenhas previu essa exceção à regra das cartas rogatórias e o protocolo de Olivos criou o Tribunal Penal Internacional. Bom, e uma convenção importante, professor, que o senhor aconselha a gente estudar, Convenção de Haia, sobre a questão dos aspectos civis de sequestro internacional de crianças. Lembramos, aquela convenção que visa proteger o direito de guarda e retenção ilícita de menores, ou então transferência ilícita, né? Quando um pai pega uma criança e leva para outro estado, não é uma medida penal, ele viola o direito de guarda. E vou terminar com ela só para a gente ver como funciona o auxílio direto nela. Nós vamos ter uma autoridade brasileira central, que é a Secretaria de Direitos Humanos. E essa autoridade brasileira, chegou a mãe lá que teve seu direito de guarda violado, vai falar com a secretaria, que vai entrar em contato com a secretaria do estrangeiro e vai tentar tomar todos os atos para ocorrer a entrega desse menor novamente. Perceba, senhores, que é fora do judiciário, é fora do judiciário. Porém, se não der certo, se não conseguir, se for o inverso também, né? O pai entrou aqui com o direito de guarda violado e essa autoridade central entrou em contato com a secretaria, pode a secretaria mandar para a AGU e a AGU vai lá na Justiça Federal Brasileira e vai tentar tomar as medidas, agora sim, judiciais para entregar a criança. Perceba que nesse caso é uma sentença nacional proferida, diferente da homologação de sentença estrangeira. E última informação, nesse caso é a Secretaria de Direitos Humanos, que é a autoridade central.
mas via de regra, em outras convenções, também pode-se ter o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que costuma também ser autoridade central em alguns assuntos, e nesse caso também a AGU para judicializar. Nos outros casos você pode ter o próprio Ministério Público Federal, que também leva a questão a juízo. Bom, senhores, terminei aqui as dicas que eu gostaria de dar para os senhores, e agora eu vou verificar se existe alguma dúvida, alguma questão. Nós temos algumas dúvidas, sim. Calma aí, só um minutinho. Oi, professora, então, a Priscila perguntou... A Priscila perguntou se no caso da brasileira que recusou a nacionalidade brasileira, que casou com um americano e que cometeu um homicídio contra o mesmo, como fica? Ela foi condenada a pena de morte nos Estados Unidos. Como é que fica esse caso? No caso, ela recusou a nacionalidade brasileira? Isso, casou com um americano e cometeu um homicídio contra o mesmo. E foi condenada a Mas uma ela pena era de morte. brasileira? Não. É uma brasileira. Tá. Recusou a nacionalidade Brasileira. brasileira. Mas como é que ela era brasileira e recusou a nacionalidade brasileira? Se casou com o americano. Se casou com o americano e cometeu o crime contra ele, sim. homicídio contra ele. Matou o cara. E ela Sim. foi condenada a uma pena de morte nos Estados Unidos. Sim, mas eu não entendi como é que ela era brasileira se ela recusou. Porque ela já não era brasileira? Era, e depois ela recusou a nacionalidade e casou com o americano. Sendo brasileira, ela ganhou uma nova nacionalidade e recusou. Tá, vamos lá. Então vamos lá. São 2 pontos. É Priscila, né? Isso. Oi, Priscila. Essa pergunta tem 2 pontos importantes. Então olha só, pelo que eu entendi, temos uma brasileira, que ela era brasileira. E aí vamos supor que ela adquiriu uma nova nacionalidade lá nos Estados Unidos. Ela adquiriu a nacionalidade americana. Vê se eu entendi, tá correto isso daqui. Perfeito? E aí lá, ela vai e mata esse americano. Mata esse americano e ela recusa a nacionalidade brasileira. Então, pelo que eu entendi é o seguinte. Quando ela adquiriu a nacionalidade americana, ela vai, de certa forma, ter a chance de perder a nacionalidade brasileira. Lembrem, senhores, que o brasileiro ele pode perder a nacionalidade em algumas hipóteses. E a primeira hipótese é quando ele ganha uma nova nacionalidade, perfeito? Quando ele ganha essa nova nacionalidade, salvo se a legislação prevê as exceções. Como assim? Se ele adquirir essa nova nacionalidade para exercer algum direito, ele pode manter a nacionalidade brasileira, entendeu? Então ele adquiriu uma nova para exercer um direito, ele pode. Segunda exceção, quando ele adquire essa nacionalidade estrangeira quando ela é originária. Como assim quando ela é originária? Sabe o nosso brasileiro nato? É justamente na hipótese estrangeira. Quando esse cidadão, ele adquire, por exemplo, que ele tem avô italiano, por exemplo. Aí ele vai adquirir a nacionalidade originária italiana. Nessa hipótese, ele também mantém a nacionalidade brasileira. Agora, se não foi pela nacionalidade originária e se não foi para exercer algum direito, como casamento e tudo mais, ele perde a nacionalidade brasileira. Perde a nacionalidade brasileira. Então, assim, o que eu não entendi, por exemplo, se ela já era brasileira, como é que ela recusou a nacionalidade brasileira? Ela já tinha. Pode ser o seguinte, que ela era brasileira, ganhou a nacionalidade americana, e aí, por alguma dessas exceções constitucionais, ela mantém a nacionalidade brasileira e não quer a nacionalidade brasileira sim. E aí é um ponto muito interessante para a prova. Essa pergunta é muito boa. Por quê? Ela deixa de ser brasileira, ok? E ela vai e comete um crime nos Estados Unidos. Vamos supor, foi condenada por sentença penal transitada em julgado, correto? Vamos supor que as normas americanas para a concessão da nacionalidade prevêem que ela pode perder essa nacionalidade por crime cometido. E ela deixa de ser americana. E aí como é que é? Ela não é nem brasileira e ela não é nem americana. Ela se tornou uma figura do chamado apátrida. O que é o apátrida? É aquela pessoa que não tem qualquer nacionalidade. E o que acontece? O direito internacional impõe a situação de que o apátrida ele deve ser recebido pelo seu território originário. A gente evita ao máximo a figura do apátrida. Inclusive, a inclusão dessa linha C do artigo 12, inciso 1C, que foi aquele que eu comentei, né, daquela hipótese do brasileiro, que o pai não está a serviço no estrangeiro, foi uma inclusão justamente para evitar a questão da apatridia. Então, nesse caso, pode-se discutir para essa brasileira tentar reaver a sua condição de brasileira, por mais que ela tenha renunciado para ser um Estado. Agora, sobre o fato, se ela vai perder a nacionalidade americana, isso vai se dar conforme na legislação norte-americana. Apenas a lei norte-americana vai prever isso. Outra hipótese seria distinta, para não me prender muito nessa dúvida, seria o fato se um estrangeiro, no procedimento de naturalização brasileira, comete um crime aqui no Brasil, aí sim, é diferente. Se for anterior, tirar sua idoneidade moral,
vai, por exemplo, se for naquela hipótese da naturalização extraordinária, que quando se exige 15 anos no Brasil, né, mais ausência de sentença penal transitada em julgado, esse estrangeiro poderá não ganhar a nacionalidade brasileira por isso. Bom, pelo que eu entendi, eu acho que foi isso, né? Tem alguma, perfeito? Tem alguma outra? Professor, o Leonardo quer saber quais os assuntos que dentro de organizações internacionais podem cair na prova da OAB. Quais são os assuntos mais Leonardo, excelente pergunta. Ó, organizações internacionais, tem a teoria geral das organizações internacionais, como, por exemplo, você entender por que são sujeitos de direito, né, as convenções de Viena, dos tratados, como, porque a convenção mais recente de Viena botou a organização internacional agora como sujeito ativo para elaborar tratados. Tem isso, mas o que costuma aparecer muito na prova é estudar a ONU, tá? Procura estudar a ONU, vai lá entender os órgãos de funcionamento, a Assembleia Geral, a própria Corte Internacional de Justiça. Às vezes cai na prova uma regrinha do tratado, entendeu? Você vê qual é a competência da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança vai ser aquele conselho que vai autorizar as medidas armadas, né, em violação à paz, então ele vai ter essa responsabilidade. O Conselho de Segurança tem os membros permanentes e os membros não permanentes, aqueles membros que podem vetar os permanentes, né, como Reino Unido, França, Estados Unidos, não mais a União Soviética, né? A Rússia atualmente, a China, os outros países que não esses 5 são os membros não permanentes, eles não podem vetar qualquer medida, eles só podem votar. Então, em organização internacional, eu acostumo uma leitura das regrinhas da ONU. Cai muito em prova a competência de cada órgão, quais são os poderes disso, mas se quiser dar uma perpassadinha na ideia geral do que é uma OAI, porque ela é sujeita de direito internacional, dialogando com as características da sociedade internacional, é bom também. Perfeito? Professor, você podia dar mais algumas dicas, né, pontuais assim para a prova de domingo? Tá, dicas pontuais. O que é que eu aconselho aos senhores importante? Se for cooperação jurídica internacional, olha só, homologação de sentença, carta rogatória, esses temas eram aqui, eles tiveram um tratamento muito recente pelo novo CPC. Praticamente tudo que era entendimento do STJ, lembramos que teve a nova competência agora do STJ, que era formação jurisprudencial, que era previsto no regimento interno, essas normas foram positivadas no novo CPC. Isso significa dizer o seguinte, como é uma matéria muito nova, eu aconselho os senhores a leitura. Vou pegar um exemplo pequeno para os senhores terem ideia. Na homologação de sentença estrangeira, prevalecia o entendimento que toda sentença tinha que passar pelo STJ. Esse é o entendimento clássico. No entanto, a nova norma vai estipular o seguinte, se for uma sentença de divórcio consensual, essa sentença, por força de lei, não precisa mais passar pelo processo da homologação de sentença estrangeira. Ela pode surtir imediatamente efeitos no território brasileiro. Então, uma exceção, se for sentença de divórcio consensual, não passa por aquele clássico processo homologatório de sentença. Como é um tema novo e essa prova inaugura aos senhores a aplicação desse novo diploma importante, é importante uma pequena leitura disso. Sobre o auxílio direto também. É o que eu comentei, essa é a medida preferida do CPC, por quê? Porque aqui é o mais sério, né? Como os senhores viram, é um contato direto com um país estrangeiro, que pode ser extrajudicial ou judicialmente, e tem alguns tratados importantes. Eu exemplifiquei aos senhores hoje o Tratado de Haia, mas os senhores também podem estudar a Convenção de Nova York de alimentos. E de palavrinha mágica também, de palavrinhas mágicas que eu separo. Faça a revisão da regra de conexão e aqui, nesses minutinhos finais que estou sentindo aqui, vamos falar de imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição é aquele caso onde um Estado não pode submeter ao jurisdiceiro de outro, correto? Pela questão da paridade na sociedade internacional. Lembrando, se for no aspecto cognitivo, isso é, se for naquela julgado para definir quem tem, tô acabando, vou terminar rapidinho agora. Se for cognitivo, quem tem direito só aplica a imunidade de jurisdição nos atos de império, onde o Estado atua com prerrogativa de soberano. Se for ato de gestão, como particular, não aplica a imunidade de jurisdição. Se for no aspecto executivo, aplica tanto ato de gestão quanto ato de império a imunidade de jurisdição. Ele não pode submeter, por exemplo, à justiça de outro para tomar algum ato coercitivo, só se ele renunciar. E a renúncia de uma não comunica com a renúncia da anterior, ou seja, a imunidade de jurisdição cognitiva, se ele renunciou a essa e quer renunciar no aspecto executivo também, tem que ser feita uma nova renúncia. Pois bem, senhores, espero que tenham gostado dessa aula, que puder ajudar aí. Não deixe de acessar nosso site lá, masteroab.com.br. Desejo uma boa sorte a todos os senhores. O que eu e a equipe do Master puder ajudar aí nesse preparo, muita tranquilidade, vai dar tudo certo. É um momentozinho, eu sei que gera apreensão, mas quando os senhores pegarem a carteirinha da OAB, vão ver que não existe melhor sensação do que isso. Até mais e tenham uma excelente prova.